Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Aqui estamos por graça de Deus para proclamar a palavra e iluminar o caminho de nossa vida com ela que é luz para nosso caminho e lâmpada luzente para os nossos pés. O Senhor hoje nos traz uma palavra que nos interpela profundamente ao perguntar aos discípulos: por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Santo Agostinho, nos seus sermões, comenta: pretendo falar com o auxílio de Deus sobre a passagem do Evangelho de hoje. Quero exortar-vos, diz ele, a não deixardes a fé adormecer em vossos corações quando se levantarem as tempestades e as ondas deste mundo. Não se pode pensar que o Todo-Poderoso, por ter adormecido na barca, não tivesse em seu poder o sono e a morte. Se assim pensais, diz Santo Agostinho, é a fé que está dormindo em vossos corações, mas se Cristo está acordado em vós, vigilante é a vossa fé. E lembra o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 3, versículo 17, quando diz: que Cristo habite pela fé em vossos corações. Portanto, meu irmão, minha irmã, mesmo dormindo, Cristo é sinal de um mistério. Os navegantes são os que atravessam esta vida como numa barca, figura da igreja. Todos são templos de Deus, cada um navega no seu próprio coração e não corre o risco de naufragar quando nutre bons pensamentos. Se teu coração se perturba, não te deixes vencer pelas ondas. Mas, porque somos homens, não desesperemos se o vento nos joga por terra e traz inquietação à nossa alma. Despertemos a Cristo para podermos navegar tranquilamente e chegarmos à pátria. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amado e amada de Deus, esta é a pergunta: quem é este? E nós precisamos ter no coração a resposta certa. É Ele, Cristo, o Filho de Deus, que vem ao nosso encontro para nos salvar, e é nele que encontramos nosso sustento. Não só o nosso sustento, é nele que está a fonte da nossa segurança. Com Ele, nele, caminhando com Ele, não seremos pautados pelo medo. Pelo medo de um mundo descompassado, pelo medo de um mundo que ameaça, pelo medo de um mundo que não tem seguranças e, portanto, se ancora em coisas que estão na contramão do bem e da verdade. Assim viveram aquela experiência os discípulos acompanhando Jesus na barca. Uma grande tempestade no mar aconteceu, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Assim é a agitação do tempo, de nosso tempo, da vida de cada um de nós, do nosso tempo na nossa sociedade. Somos profundamente desafiados a encontrar um caminho. Precisamos, na nossa cidadania, dar novas respostas. Não podemos simplesmente ver piorar as coisas. Não podemos simplesmente assistir o fracasso dos caminhos da humanidade. Não podemos ver passivos a vida sendo levada para um caos. Precisamos de reagir. Precisamos de dar novas respostas. Por isso é preciso que nos aproximemos dele, Cristo, que é para nós a fonte, o caminho, a verdade e a vida. Assim fizeram os discípulos, cheios de medo. Dele se aproximaram e pediram: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Foi quando então Jesus lhes faz esta pergunta que nos interpela para mostrar qual é, de fato, a nossa força e a nossa segurança. Por que tendes medo, homens fracos na fé? A fraqueza na fé é, portanto, a falta de uma luz, é uma escuridão. Nós precisamos ser iluminados pela força da fé, por saber que Ele, se levantando com a força que tem, a força do amor, pode ameaçar ventos e mares e fazer uma grande calmaria, devolvendo a nós a sabedoria que nos faz construtores da paz.
Essa é a pergunta: quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Temos que cuidar muito de nossa conduta, meu irmão, minha irmã, como nos adverte nos sermões Santo Agostinho ao dizer: esta é a nossa glória, o testemunho da nossa consciência. Há homens de juízo temerário, detratores, maldizentes, murmuradores, suspeitosos do que não veem, procurando acusar o que nem mesmo suspeitam. Contra gente assim, o que nos resta a não ser o testemunho de nossa consciência? Santo Agostinho diz: também em relação àqueles a quem queremos agradar, não procuramos nossa glória nem a devemos buscar, mas a salvação deles, de modo que não se extraviem aqueles que nos seguem, se andarmos bem. Sejamos bons e sejamos capazes de dar testemunho. Sejam nossos imitadores se o formos de Cristo. Se não formos imitadores de Cristo, que eles o sejam. Na verdade, nós somos chamados a ouvir o que o Mestre nos diz: brilhem vossas obras diante dos homens, para que vejam o bem que fazeis e glorifiquem vosso Pai que está no céu. Supliquemos a graça de dar testemunho de uma conduta que ajude o mundo a ser impulsionado na direção do bem e do amor. Supliquemos unidos a amada Mãe Maria. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com a alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira de um povo